Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, e sextamos aí com bastantes indicadores importantes, principalmente aqui no nosso Brasilzão, porque saiu tanto o PIB quanto aí o índice de gerente de compras industrial, ambos animadores, e a gente vai falar sobre eles. Saíram também os índices de gerente de compras do mundo, de uma forma geral. A gente também vai passar por esse ponto e temos aí outros indicadores para falar com vocês. Vamos falar como é que o mercado está respondendo a tudo isso. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Finalmente saiu o PIB do ano de 2023, a gente vai decifrar esse PIB, vai mostrar o que cresceu, o que caiu, quais são os pontos de atenção. Então a gente vai fazer uma leitura bem completa do PIB no dia de hoje. Também vamos falar do índice de gerente de compras aí que saiu e já está mostrando um 2024 bem animador aí para a economia brasileira. Vamos falar sobre isso, mas também, então, vamos já passar para a nossa agenda, então, né? Já que a gente tem tanto assunto para falar hoje, então, já vamos direto para a agenda do dia. Débora, então, o que o telespectador pode esperar hoje aí? O que ele vai enfrentar hoje aí no dia? Nossa audiência vai enfrentar uma agenda, como eu falei, recheadíssima, porque a gente tem ali na Alemanha, zona do euro e Reino Unido, os PMIs sendo divulgados, então a gente vai ter ali PMI de todas essas regiões e países aí sendo divulgados logo pela manhã, então a gente já teve esse movimento aí acontecendo logo na abertura das bolsas lá na Europa. E a gente vai passar por esses pontos com vocês. A gente teve também por lá, né, na zona do euro, CPI e núcleo sendo divulgados. Então, CPI é o índice de preços ao consumidor, ambos aqui preliminares de fevereiro, até porque o mês acabou ontem. A gente tem IPCS semanal sendo divulgado aqui no Brasil às 8 horas da manhã e o índice de confiança empresarial, que se der tempo a gente vai falar com vocês, senão a gente deixa para segunda. O IBGE divulgou o PIB trimestral e o final, né, do ano de 2023. Já adianto que foram aí bons números e a gente vai explicar de onde vieram, né, esses bons números. Vamos falar também aí do PMI industrial do Brasil, né? Então a gente tem aí o PMI já final de fevereiro e foram também dados bem animadores que a gente não via há bastante tempo e vocês vão entender também por quê. O PMI industrial dos Estados Unidos sai agora às 11h45, então a gente ainda não tem o dado, mas ele é bastante aguardado. E a gente tem as duas métricas hoje do PMI industrial. PMI é sempre índice dos gerentes de compras, tá, pessoal? E a gente tem tanto a medição da S&P Global, que é a mais completa, que faz ali a medição de outros países, e a gente também aí tem a medição feita pela ISM. Então aqui já é uma medida mais aí local dos Estados Unidos. Depois disso, a gente tem uma série de dirigentes do Fed, dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando ao longo do dia. E por lá, meio-dia, também sai o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos, aí, que são medidos pela Universidade de Michigan. Esses dados também devem ficar aí bastante no radar, mas eles só vêm na hora do almoço. No fim da tarde, a gente ainda tem os poços de petróleo em operação lá nos Estados Unidos. Então, como falei, uma agenda hoje bastante recheada aí de indicadores industriais. Então, vamos ver para onde está caminhando a indústria do mundão. Vamos então já partir para o nosso giro pelo mundo. Então a gente tem aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aí, mercados mistos, PIB aqui no Brasil. Então tudo que vocês precisam ficar informados, tudo que vocês precisam saber para enfrentar o mercado no dia de hoje. Mas Débora, vamos já no nosso giro pelo mundo falar das bolsas asiáticas, né? Então o que aconteceu na Ásia essa manhã? Olha, a gente teve dois pontos bem positivos na Ásia, e vocês vão ver aí os dois quando a gente for falar do nosso giro de mercado. Mas a gente tem dois realmente fatores aí de destaque na Ásia hoje. Um deles foi o Nikkei 225, vou até colocar aí na tela para vocês, ele subiu quase 1,90 hoje, conseguiu renovar as tais das máximas históricas, então mais um dia aí que o Nikkei vai para cima e consegue aí atingir novos recordes. E ele foi bastante influenciado ali por indústrias locais do Japão. Então foi um dia aí bastante positivo para o mercado japonês. Mas o mercado chinês também teve um dia muito bom. Isso porque o mercado lá já está adiantando as expectativas
de que a gente tem ali anúncios de novos estímulos à economia chinesa sendo divulgados no mês de março, que acabou de começar, mas o mercado já está criando aí uma grande expectativa em relação a esses anúncios que devem acontecer ao longo desse mês. Isso também levou o Xangai Composto para cima e as duas bolsas aí foram aí terreno positivo, tiveram bons desempenhos. Além disso, respondendo ao dia positivo ontem dos Estados Unidos, porque ontem a gente teve a divulgação do índice de preços de gasto com consumo pessoal por lá. Ele veio muito alinhado aí com a expectativa do mercado, exatamente dentro da projeção, e também acabou trazendo aí uma desaceleração em relação ao mês de janeiro. Então, mostra ali que a gente tem um índice de gastos com consumo pessoal já desacelerando. E aí, o mercado ficou contente com essa notícia, porque isso reforça a expectativa de que os cortes de juros dos Estados Unidos estejam mais próximos de acontecerem e não de serem postergados, o que é um medo aí, um temor do mercado. Então, esses ventos positivos já vieram de Nova York do dia anterior. E aí, tanto os mercados locais japoneses como essas expectativas por esses anúncios de estímulos na China já levaram os mercados asiáticos para cima. E junto a isso, a gente ainda teve um fator bem importante, porque o índice de gerente de compras industrial da China também veio muito bom. E a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E isso mexeu aí com os mercados asiáticos. Vamos falar agora já do índice de gerente de compra já então, porque a gente montou inclusive um gráfico para vocês aí. Na verdade, esse é o do mundo que a gente está precisando agora, gente. Que é o índice de gerente, isso, esse mesmo, muito obrigado aí para a produção. Aí veio o índice de gerente de compras, então a gente teve surpresas principalmente na China, e isso daí deve ter puxado bastante os mercados asiáticos, né, Débora? Exatamente, porque o índice de gerente de compras, tá? Até isso vai valer quando a gente for falar do Brasil, ele é ali um indicador que é um termômetro de atividade, né? E seja a atividade industrial, como é nesse caso, seja ali a atividade dos serviços, quando a gente tem a medição dos serviços, ou seja ali de um termômetro de atividade da economia de uma forma mais geral, que é o que a gente mede com o PMI, o índice de gerente de compras composto. Nesse caso, os que foram divulgados hoje foram os índices de gerente de compras do setor industrial. Então, ele mostra o ritmo que está o setor industrial dos países e se eles estão expandindo ou contraindo, e quão longe da expansão que eles estão ou quão aprofundados numa contração eles podem estar. Aí é um termômetro do que esperar para a atividade industrial daquele país quando forem divulgados os dados realmente da atividade industrial, uma vez que o PMI sempre antecede tanto pesquisas aqui no Brasil como ali divulgações em relação aos setores nos países. A gente continua vendo uma fragilidade na indústria alemã e da zona do euro como um todo. Então, entre os indicadores aí, foram esses que caíram em relação ao mês anterior, né? Então, a gente tinha a zona do euro com um patamar de 46,6. A projeção era de 46,1, então até era de uma contração maior. Mas a gente teve, sim, ainda contração na zona do euro nesse mês de fevereiro. Então, isso mostra, né, que estando mais distante do patamar de 50, a gente tem um maior caminho a se percorrer para começar a ter uma expansão naquele setor. E não só isso, aquele setor ele está encolhendo. Então, no caso da zona do euro, é isso que a gente vê em relação a janeiro e fevereiro. O setor industrial encolheu e encolheu até num ritmo um pouquinho menor. Agora, quem a gente vê aí uma preocupação grande é a Alemanha. A Alemanha estava com um PMI, um índice de gerentes de compras anterior de 45,5. A projeção já era ali de uma queda, então o mercado estava esperando realmente que a atividade do setor industrial alemão realmente encolhesse, né? Encolhesse inclusive mais do que aconteceu. Mas a gente teve aí um distanciamento bem grande do patamar de 50, então mostrando que a gente tem ali um setor alemão industrial mais fragilizado e cada vez mais distante do patamar de 50. Então, aprofundando também ali sua retração, encolhendo de tamanho e cada vez mais longe de expandir, de crescer, pelo menos no termômetro do PMI. O Reino Unido, ele teve ali uma surpresa em relação à projeção e cresceu em relação ao mês passado. Então, ele está ainda na contração, porque está abaixo de 50, mas ele está começando a se aproximar de 50. Então, quando a gente tem um PMI maior do que o mês anterior, indo no sentido dos 50 pontos, isso quer dizer que ainda está em contração, mas uma contração num ritmo menor, menos acelerado, e talvez caminhando para uma possível expansão.
O PMI do Japão ficou mantido, aí se manteve no mesmo patamar do mês passado e ficou bem dentro da projeção. Então, sem surpresas aí para o PMI do Japão. E na China a gente teve uma surpresa positiva, porque no mês passado a gente teve um índice de gerente de compras em 50,8, já no terreno da expansão. Então, a gente vê uma indústria chinesa crescendo, então está no terreno da expansão. O mercado esperava que fosse continuar no terreno da expansão em 50,7, então acima de 50, no terreno ali de crescimento do setor industrial da China, mas num ritmo menor do que do ano passado. E a grande surpresa que veio aí hoje foi justamente um PMI acima da projeção. Então, não só a indústria chinesa está crescendo, como crescendo num ritmo mais acelerado do que se esperava. E foi esse o segundo aí fator de ânimo para os mercados asiáticos hoje pela manhã. Isso deve, inclusive, refletir aqui no Brasil, principalmente no setor de commodities. Ótimo, vamos falar então agora do PIB do Brasil, que foi divulgado nessa manhã às 9 horas pelo IBGE. A gente teve uma alta de 2,9% no ano de 2023, mesmo com o PIB ficando estagnado agora no último trimestre. E a gente preparou aqui para vocês uma arte para vocês entenderem tudo o que aconteceu nesse último trimestre e também durante o ano, né? Então a gente teve um PIB de 0%, ou seja, ficou estagnado entre esse trimestre e o trimestre anterior. O PIB do terceiro trimestre também foi corrigido, então ele também estava estagnado. Então a gente tem duas estagnações seguidas, principalmente porque a agropecuária caiu 2 meses seguidos e era esperado essa queda da agropecuária durante esses 2 meses, porque os meses fortes da agropecuária são nos 2 primeiros trimestres, então é lá que tem geralmente a colheita e tudo mais, então já era esperado isso, mas você vê aí que a agropecuária ajudou muito o Brasil durante o ano. A gente tem 15,1% da agropecuária crescendo esse ano e sendo responsável por um bom pedaço aí do crescimento do PIB. Quem se recuperou agora nesse último trimestre, e até o PMI vai mostrar para a gente aí bons dados em relação a isso, é justamente a indústria. A indústria cresceu bem acima do que estava sendo esperado, aí, principalmente no começo do ano. Teve crescimento de 1,3%. Nesse último trimestre. A gente vê aí na outra rúbrica, que é quando a gente olha pela ótica do consumo, né, que os investimentos voltaram a ocorrer nesse último trimestre. Então, você teve um aumento de 0,9% de crescimento nesse último trimestre. E no ano, você teve um crescimento de 1,6% da indústria. Esse crescimento, aí, principalmente nesse último trimestre, se deve muito já à nova política industrial. Então, você tem a indústria tendo acesso a um crédito um pouco mais barato, o que aumenta a confiança, a perspectiva de um juros menor esse ano que finalmente baixe da casa dos 10%. Então, você tem uma série de fatores que está fazendo com que a indústria cresça esse ano, né? Se a gente pegar o setor de serviços, ele teve um crescimento muito discreto nesse último trimestre. Era esperado até pelo que a gente viu nas pesquisas mensais, né? E muito disso é por causa do consumo das famílias. As famílias não consumiram nesse último trimestre. Então, isso aí foi um fator preocupante, né? Mas a gente tem já alguns dados que estão mostrando aí que pelo menos existe uma certa confiança de que as famílias voltem a consumir, voltem a procurar serviço aí, principalmente nesse começo de ano, né? Então você tem que os serviços cresceram muito pouco no último trimestre, mas pelo menos no ano ele foi um motor da atividade urbana brasileira, cresceu 2,4%. Se a gente continuar com políticas de distribuição de renda, aumento de salário mínimo, taxa de desemprego em níveis reduzidos, a gente provavelmente vai ter mais um ano com o setor de serviços crescendo bem. E esse aí é a chave para o crescimento econômico, até porque a gente não vai ter o bom resultado do agro que a gente teve esse ano. Você deve ter uma safra menor do que teve esse ano, problemas climáticos e também o crescimento muito grande que teve ano passado, que foi uma safra recorde e muito acima de qualquer projeção aí de começo de ano. Se a gente olha pela ótica da despesa, ou seja, o quanto que as pessoas gastaram, né? A gente teve que, mesmo com uma queda no último trimestre, as famílias gastaram bem. O número não está aqui, mas é 2,7%, né? O consumo das famílias durante o ano. Então, você teve um bom crescimento do consumo das famílias, fruto de política de distribuição de renda, aumento de salário mínimo e queda na taxa de desemprego. Então, isso aí ajudou bastante com que as famílias consumissem mais. O gasto do governo cresceu 0,9% nesse último trimestre, cresceu 1,7% no ano.
Isso significa que o governo realizou obras, realizou gastos públicos, e isso aí incentivou e ajudou também, foi um bom motor da economia para você conseguir fazer esse crescimento econômico, porque quando o governo gasta, isso gera emprego, gera renda e melhora a atividade econômica. Provavelmente esse ano a gente não vai ter tanto poder aí de gasto por causa das novas regras do arcabouço fiscal. Então vamos ver o que pode acontecer em relação a isso, né? A gente tem que o investimento caiu muito, porque a indústria foi um grande problema durante esse ano, mesmo crescendo 1,6%. A gente tem expectativas melhores para a indústria já no próximo ano, até pelo que aconteceu agora nesse último trimestre, que esse crescimento de 0,9%, mas o investimento caiu 3%. Durante o ano. Então isso aí foi um fato que prejudica bastante. E na nossa balança comercial a gente vê a exportação com uma grande liderança, 9%, né, do nosso PIB, de crescimento das exportações, e importações caindo 1,2% no ano. Significa que a gente teve um aumento bem considerável do nosso saldo da balança comercial, e isso ajudou bastante no PIB. Mesmo que no último trimestre tem um crescimento até que muito pouco de ambas as rúbricas, né? Você teve um crescimento de 0,1% das exportações, e até as importações cresceram um volume maior, o que fez com que você não tivesse um resultado tão expressivo no último trimestre aí da balança comercial. Mas, Débora, é basicamente isso aí, né? Acho que foi bem longa a minha explicação, né? O pessoal deve estar falando, nossa, o cara não para de falar, mas foi bem longa a minha explicação aí de como que reagir, como que funcionou o PIB nesse ano 2023, né? E uma explicação aí que precisa ser feita para a gente entender de onde está vindo esse crescimento, só um ponto aí para a nossa audiência. A coluna verde, para quem está assistindo, é o crescimento anual, e a coluna laranja, que está ali, né, para quem está vendo aí o programa também com o gráfico, é o crescimento do trimestre. Na legenda está trocado, tá, gente? Mas então os números estão corretos, só a legenda que está trocada, um ponto aí. E até hoje de manhã o planejamento se pronunciou depois do PIB, eles estão até mais confiantes, porque estão confiantes inclusive para o crescimento do investimento nesse ano por conta do PAC, por conta da nova política industrial. Então, a gente teve, inclusive, esse pronunciamento sendo feito aí em seguida, né, depois da divulgação do PIB, pelo planejamento, com perspectivas melhores para 2024. E a gente consegue ver, inclusive, esse otimismo, essas perspectivas melhores, pelo menos para a indústria, já aparecendo no PMI aqui do Brasil. Porque a gente teve a divulgação do PMI brasileiro aí às 10 horas da manhã. Ele foi divulgado pela S&P Global, e assim como eu estava falando do PMI mundial, tudo aquilo vale para o Brasil. Então vamos entender aí como é que foi o PMI do mundo, do Brasil, o PMI industrial. A gente tem um patamar de 50, que está marcado aí para quem está assistindo a gente, e esse patamar de 50 é justamente aquele limite que eu estava explicando, do setor estar expandindo ou dele estar contraindo. Então, como eu falei, tudo que eu expliquei para o PMI global e para o PMI dos países vale aí para o Brasil. E o que a gente vê acontecendo com a nossa indústria desde meados do ano passado, né? A gente teve um momento bem ruim, né, que a gente ficou muito tempo na contração, então a gente vinha com o termômetro ali do nosso setor industrial apontando para uma indústria em contração, né, então uma indústria diminuindo de tamanho, uma indústria sem crescimento aqui no Brasil, e isso a gente vinha também acompanhando ali nas pesquisas mensais, né, naquela pesquisa mensal divulgada pelo IBGE, então a pesquisa mensal da indústria também mostrava para a gente, né, a produção industrial bem fragilizada, ainda assim fragilizada, mas aí com queda, inclusive, recorrente. E a gente vê isso no PMI também. A gente ficou no terreno da contração por bastante tempo. Em agosto, a gente consegue tocar ali no patamar de 50, mas não chega ali numa alta expressiva. Fica ali muito perto do limite da contração e da expansão. Então, o setor industrial ali sem aceleração de crescimento, mas também sem aprofundar a diminuição do seu tamanho, a diminuição da sua produção, ou pelo menos do termômetro de tudo isso. A gente começa a ter uma melhora no final do ano passado. Então, a gente fica ainda um pouquinho ali no terreno da contração, mas a gente já começa a ver ali no fim do ano passado, ali outubro, novembro, uma indicação de que a gente começaria a ter uma recuperação do setor industrial e que ele iria começar a caminhar para o terreno da expansão. Mês passado, a gente chega a um patamar até de 52,
um patamar bastante alto, né? Porque não só mostra uma expansão da indústria, né? Ou desse termômetro aí da atividade industrial brasileira, mas também aí um patamar que a gente não via há bastante tempo, né? E aí a expectativa para esse mês não era das mais ali positivas, não era tão otimista quanto veio, né? Porque a gente já teve um salto bem grande ali de dezembro para janeiro, que colocou o setor industrial brasileiro no terreno da expansão. Então, colocou ali esse termômetro, né, essa expectativa de crescimento, de realmente aceleração, né, do crescimento. E agora, nesse mês aí entre janeiro e fevereiro, a gente vê esse crescimento, ou essa expectativa, apontando para um crescimento ainda maior, né? Então, a gente vê aí um ritmo mais acelerado das expectativas em relação à indústria brasileira. Isso é algo bastante positivo, porque mostra que não só o setor está confiante, como isso é uma prévia, né? Na verdade não é uma prévia em si, mas é um termômetro do que esperar da nossa pesquisa mensal da indústria de fevereiro. Então a gente deve sim ter um aumento em relação a janeiro, pelo menos segundo o PMI, e até uma aceleração aí bastante grande, né, entre janeiro e fevereiro, porque a gente teve aí um salto de 52 para 54 agora. Então, realmente, aqui a gente tem uma indústria aí realmente mais confiante e com melhores perspectivas, segundo o termômetro aí do ritmo de atividade do PMI. Débora, você tem 3 minutinhos para fazer agora a abertura de mercado. Então, vamos já para a abertura de mercado? Coloca a tela da Débora aí. Vamos lá, Débora. Bom, como eu falei hoje, né, eu comecei falando sobre isso, falei que a gente teve ali uma surpresa do índice de gerente de compras da China, e isso poderia trazer ali bons ventos aqui para a nossa abertura, e não só isso, como um impulso para o setor de materiais básicos. Então, eu coloquei aqui esse gráfico do setor de materiais básicos, que é o IMET, justamente para a gente ver isso acontecendo. Ele está subindo 1,11%, e não foi só aí a expectativa em relação aos estímulos da China, ou somente o índice de gerente de compras da China ali acima do esperado, trazendo esse otimismo. A gente tem outros pontos. O PIB já foi uma notícia também que trouxe um maior otimismo aqui para a nossa Bolsa, e o índice de gerente de compras industrial bastante acima do esperado e mostrando uma indústria ali com um ritmo mais acelerado de possibilidade de crescimento, também fez com que a gente tivesse esse movimento mais positivo na nossa Bolsa, e o IMET está respondendo muito bem a isso. Quando a gente olha ali o Ibovespa, né, acho que tem um ponto importante para a gente analisar, porque a gente tem um Ibovespa subindo 0,32, e isso pode, inclusive, ter uma aceleração depois que a gente tiver a abertura em Nova York, porque a gente teve ontem um dia positivo em Nova York, justamente com queda nos rendimentos das treasuries, mas esse movimento não chegou aqui. A gente teve outros fatores locais que puxaram a nossa Bolsa para baixo. Então, hoje, se a gente continuar tendo esse arrefecimento no rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, com expectativa, ou reforço da expectativa do corte de juros por lá, isso pode chegar aqui no Brasil com força também. Ponto que eu queria chamar a atenção, a gente está vendo a Gerdau, e ela até estava, a outra Gerdau, né? A gente tem a Gerdau metalúrgica e a Gerdau, a GGBR e a outra Gerdau aqui, que estavam as duas aí nas maiores altas. É um ponto importante, porque não só a gente tem todas as expectativas que eu falei, puxando o setor metálico para cima, mesmo em um dia que a gente teve queda no minério de ferro, mas hoje é o último dia da Datacom da Gerdau. Então, quem tem Gerdau até hoje fica elegível para receber dividendos. A partir da segunda-feira, ela já vira DataX. Então, a partir de segunda-feira, quem comprar Gerdau já não recebe mais dividendos. Então, por isso também que ela está subindo bastante gente indo procurar a Gerdau para pegar o último dia aí de corte dos dividendos. Então, vamos ver como está o mercado, acho importante falar isso. Vamos ver como é que está o mercado. Ibovespa, como eu falei, sobe. O S&P 500 abriu em alta, contrariando, inclusive, a tendência que vinha sendo mostrada pelos futuros de Nova York hoje de manhã. Nikkei 225 subiu 1,88, como já vimos. Xangai Composto, já expliquei essa alta de 0,37. O dólar cai hoje, mas cai aí num ritmo menos aí acelerado do que poderia. Até estar caindo pensando no impulso do preço das commodities, ou da expectativa para a melhora dos preços das commodities, melhor dizendo.
a gente tem aí um dólar a R$ 4,96. O petróleo Brent está bem acelerado hoje, subiu, ficou acima do patamar de $83 por barril, uma marca importante, psicológica também, 80, 83 dólares tem sido aí pontos importantes de patamares psicológicos aí do petróleo Brent. Hoje ele sobe aí com a aceleração, né, e com melhores expectativas, principalmente vindas da China. A gente tem aí o petróleo Brent sendo puxado para cima, fator que pode sustentar a nossa alta também. Então, como eu falei, hoje é um dia mais positivo, pensando em notícias domésticas e também no cenário global de uma forma geral. Nossa, Débora, ontem foi um sucesso o Empreendedor Mestre, né? Então, a gente teve uma audiência absurda, foram mais de 2.500 pessoas que já aderiram ao programa aí, então 2.500 pessoas que vão fugir dos seus coaches aí, vão aprender tudo possível aí com grandes professores, grandes nomes. Então ontem um sucesso, a gente vai reprisar, vai ter uma reprise para vocês agora no dia 3, às 8 horas da noite, domingão aí. Para quem perdeu, essa reprise aí vai ser maravilhosa. Então, gente, entra lá na reprise, veja aí o programa, que se tanta gente aderiu de ver só a primeira aula, se você perdeu, veja aí que você vai amar e você vai querer abraçar esse curso. Esse curso vai ser aí o mais revolucionário aí, pensando em empreendedorismo, que normalmente é cheio de ciladas, e eu estarei lá. Já estou dando um spoiler aí para vocês. Quem viu a aula ontem sabe, quem viveu sabe que estarei também junto aí ao Edu e tantos outros professores no Empreendedor Mestre. Agora vocês ficam com o William De Luca, com o Rolê ICL. Eu tenho certeza que os rolezeiros já estão ansiosos, mesmo que eu não esteja conseguindo ver o chat hoje, mas vocês vão ficar aí em excelente companhia. A gente volta na segunda-feira com as expectativas para a semana e eu vou trazer aí o índice de confiança do empresariado que ficou pendente, eu vou cumprir a dívida. Então, até segunda-feira, um excelente fim de semana para vocês. Até lá, um beijão. Nossa, mudou a nossa foto aí, finalmente. Pois é, finalmente. Mudou a nossa foto, já não parece mais uma capa de disco gótico, mais dos anos 80. Gostei da foto nova aí, hein, gente? Estamos coloridos. Estamos coloridos, finalmente. Não estamos mais em memória. Exato. Então, gente, até a próxima e até segunda. Tchau, tchau. Galera, que aula, a nossa aula inaugural do Programa de Formação Empreendedor Mestre. Uma aula gratuita e aberta, onde a gente ensinou os conceitos básicos, mais técnica, ciência, nada de papo furado de coach de final de semana, nem desses gurus de internet que falam que você vai ficar rico da noite para o dia. Técnicas para as pessoas poderem ter mais chance de prosperar nesse jogo difícil pra caramba e injusto, que é o jogo jogado no capitalismo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram a aula e ficaram encantadas. Muita gente queria poder assistir a aula novamente. É uma aula que a princípio não teria replay e muita gente não conseguiu assistir a aula. A gente resolveu fazer então uma última e única sessão para as pessoas que perderam essa aula poderem assistir. Uma sessão fechada, mas que é gratuita para você se inscrever e poder participar, que vai acontecer no domingo, dia 3 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa última chance. Clica aqui no link, se inscreve nessa aula e assiste, inclusive com todas as condições que a gente no final ofereceu para as pessoas para participar do nosso curso, que vai ser o curso de aprofundamento de tudo aquilo que foi apresentado na aula inaugural. Clica, se inscreve e domingo assiste. Não perde a última chance, não. Acredita, depois você vai me agradecer.